Tarde, boa tarde. Como estamos? Eu creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Então, vamos dar início à nossa aula. Crescimento e crise econômica. Esse é o tema da nossa aula. E esse crescimento e essa crise econômica, ela se deu quando o regime ainda era ditadura civil-militar. Então, vamos iniciar. Mas, primeiramente, vamos construir o nosso hábito. Nos coloquemos no lugar silencioso, confortável, nosso material à mão para que a gente possa fazer as nossas anotações, circular, sublinhar e aquilo que for necessário fazer para fundamentar o nosso aprendizado. Hoje nós também temos um outro item, que é o nosso esquema resumo. Nós vamos poder casar as informações do esquema resumo com as nossas leituras e com a videoaula, e aí fundamentar os nossos conhecimentos. Vamos dar início? Crescimento e crise na economia. Eu gostaria de ler um trecho do seu módulo para fundamentar ainda mais. Em 1900, diversas iniciativas reformistas foram aplicadas pelos militares nos campos econômicos e financeiros do país. E foram justamente essas medidas reformistas que foram baseadas nesse modelo econômico. Essas medidas reformistas, elas tinham como objetivo desenvolver alguns setores da economia, se não todos, mas esse desenvolvimento ele foi possível graças a esse modelo econômico. E esse modelo econômico ele foi pautado em quê? Na entrada de capitais estrangeiros e que possibilitou a instalação de indústrias no Brasil. E é interessante que vocês veem nessas duas imagens, nesse mapa e nessas duas imagens, a construção de uma rodovia, que é muito, muito importante para o desenvolvimento da região norte do Brasil, que é a rodovia Transamazônica. E é interessante você perceber que essas obras de infraestrutura, elas só foram possíveis graças à entrada de capital estrangeiro. Mas, ao entrar esse capital estrangeiro, infelizmente, há um acréscimo na dívida externa do Brasil, porque para que houvesse esse crescimento, foi necessário a tomada desses capitais estrangeiros. E esse capital, como já havia falado, eles possibilitaram as instalações das indústrias no Brasil. Tudo bem, meus amores? Continuando. O fim do milagre econômico. Por que que aconteceu? Opa, deixa eu dar milagre econômico. Não, ainda não é o fim. Então vamos lá. Esse milagre econômico. O que foi esse milagre econômico? Foi justamente aquilo que a gente já tinha mencionado no início. Foi o desenvolvimento de alguns setores da economia brasileira. E esses setores só se desenvolveram graças aos investimentos e às entradas de capitais estrangeiros que o governo, naquele momento, tinha condições de tomar esse dinheiro emprestado. E, justamente por conta desse capital, houve um desenvolvimento em alguns setores da economia. Com o objetivo de atrair a entrada de capitais estrangeiros, os militares modificaram a lei que limitava a remessa de lucro para o exterior. Dessa maneira, empresas estrangeiras não eram obrigadas a reinvestir seus lucros no Brasil. Essas empresas não eram obrigadas, o que isso possibilitou? Possibilitou que multinacionais fossem instaladas em algumas regiões do Brasil, mais precisamente na região sudeste do Brasil. Essas multinacionais, elas puderam se desenvolver na produção de bens de consumo duráveis, como eletrodomésticos e automóveis. Isso fez com que esses setores continuassem a se desenvolver, graças, não esqueça, à entrada dos capitais estrangeiros. Continuando, o fim do milagre econômico, o fim do desenvolvimento econômico que estava acontecendo naquele período. E esse desenvolvimento, ele teve fim. Quais foram os fatores que provocaram o fim desse desenvolvimento? Primeiramente, a crise do petróleo, que agora eu vou fazer uma leitura para que vocês possam entender ainda mais. Essa política econômica funcionou até 1973, quando ocorreu um grande aumento no preço internacional do petróleo, a chamada
crise do petróleo. Com isso, o Brasil foi profundamente afetado, pois naquela época a maior parte do combustível consumido no país era importado. Entre outros fatores, a inflação subiu absurdamente. E aí o que aconteceu? Esses fatores anteriores impossibilitou que os militares tomassem novos empréstimos ou fizessem novos empréstimos para poder fazer com que a economia continuasse crescendo. E ainda assim, o último item, houve um arroxo salarial. Mas esse arroxo salarial, como mostra aqui nesse mapa, gente, foi a diminuição do salário mínimo, ou a desvalorização do trabalho da população. Enquanto que a classe dos empresários estavam ficando cada vez mais rica, os trabalhadores estavam ficando cada vez mais pobres. Isso que foi que isso acarretou? O aumento da desigualdade social. Quanto mais rico, uma minoria fica rica e uma maioria esmagadora fica cada vez mais pobre, aumentando, como já falei, a desigualdade social. O processo de abertura política. Como esse processo de abertura política aconteceu? Em que governo? Primeiramente no governo do general Ernesto Geisel. Ele tinha na sua, vamos dizer, na sua pauta administrativa um processo. Esse processo de abertura política deveria acontecer de maneira lenta, gradual e segura. E por que não aconteceu? Porque quando esse processo foi aplicado dentro daquele regime, essa abertura política ela começou a acontecer de maneira desigual. Em um lugar, em uma certa região, eu tenho uma abertura política, mas em outra essa abertura política não acontece. E isso faz com que todos os setores da economia naquele momento sofrem com as reações dessa abertura política, pois em um lugar eu tenho uma abertura que está sendo efetivada, mas em outro eu tenho uma população reprimida, uma população que sofre atos de violência praticados pelo próprio governo. E perda do espaço no parlamento. Os policiais ou os militares, ao perder esse espaço no parlamento, eles revidam isso com ações de violência. Reação conservadoras empreendida pelos militares. Ou seja, naqueles lugares, aquelas regiões onde as ações de violência aconteciam, acabaram se atenuando ainda mais. Foram os anos chamados linha dura ou anos de chumbo. Isso faz com que a população ela não perceba que o processo de abertura política estava acontecendo, pois elas percebiam sim que a violência havia crescido, que as desigualdades sociais haviam crescido e estavam crescendo cada vez mais. Era esses fatores que a população percebia. E, por fim, a repercussão do caso Herzog. Herzog foi um jornalista, que foi extremamente reprimido pelo sistema, pelo governo da ditadura militar. Eu gostaria de fazer uma leitura para que você pudesse ainda mais fundamentar os seus estudos. Em 1975, Vladimir Herzog, também conhecido como Vlad, foi convocado a prestar esclarecimento ao governo na cidade de São Paulo. Durante o seu interrogatório, o jornalista passou por uma violenta sessão de tortura que o levou à morte. O crime gerou grande comoção na sociedade brasileira. Ora, ele foi chamado para depor e lá, na delegacia, ele sofreu sessão ininterruptas de violência, levando à morte. E aí o próprio sistema forja, entre aspas, o suicídio, o que não convenceu as autoridades que eram contrárias ao regime militar. E isso chamou a atenção de toda a população brasileira. Trouxe à população brasileira uma informação muito atenuada dos atos de violência que aconteciam nas delegacias daquele lugar, da época, da forma como o governo militar
oprimia as pessoas que eram contrárias ao seu governo. E esse crime chama a atenção da sociedade porque fica muito claro que ele não se suicidou, mas que ele foi morto através de tortura. E isso chama a população a observar o que realmente está acontecendo dentro daquele governo, embora não pudesse reagir efetivamente. O crime gera grande comoção e aí é realizada uma missa ecumênica em homenagem na Catedral da Sé, em São Paulo, uma semana após a sua morte. E essa missa, ou esse ato, ele teve a participação de cerca de mais de 8.000 pessoas. Então, naquele momento onde acontecia ato de extrema violência, onde a maioria das pessoas não ficavam sabendo do que realmente estava acontecendo, foi necessário que uma pessoa, que um jornalista, que foi torturado até a morte, tivesse a sua morte envolvida em suicídio, em uma ação tirada, como se ele próprio tivesse tirado a vida dele, quando que, de fato, quem tirou a vida dele foi o próprio governo, por não aceitar as suas ideias contrárias. E isso, gente, fez com que a população da época ela abrisse os olhos, como já havia falado. Essa comoção ela veio com um ar de revolta também, tá bom? Então, meus amores, que tenhamos uma ótima tarde, possamos fazer as nossas atividades com alegria, possamos ter ótimos estudos também, casando as informações do nosso roteiro, do nosso esquema resumo, da nossa videoaula e da nossa leitura. Tudo bem, meus amores? Tenhamos todos uma ótima tarde, que possamos fazer as atividades com alegria e até